Questão 4. Ele diz o seguinte: considere um mol do gás nitrogênio ideal a 2 atmosferas, ocupando um volume de 10 metros cúbicos. Encontre a temperatura da escala Kelvin e a energia interna assumida como sendo apenas energia cinética e a velocidade típica das moléculas do gás que tem massa, essa massa aí. Vamos lá. Primeira pergunta. Encontre a temperatura na escala Kelvin. É a primeira coisa que você tem que fazer. Esquece a energia interna, esquece a velocidade. Até porque é aquilo que eu converso sempre com vocês. Sem a primeira informação eu não consigo encontrar as outras. Imagina que encontre a temperatura seja a letra A. Se eu não souber a letra A, eu não consigo saber a letra B e a letra C. Pensa sempre nisso. Letra A, encontre a temperatura. Observa a seguinte situação. Ele diz: considere um mol de um gás nitrogênio ideal, ou seja, número de mols é igual a 1. Essa quantidade de gás, ela está a uma pressão de 2 atm. Falar 2 atms ou falar 2 atmosferas dá no mesmo. E esse gás, ele ocupa lá o recipiente a um volume de 10 metros cúbicos. Ok, deixa eu botar a mão aqui. De 10 metros cúbicos. Letra A, encontra a temperatura em Kelvin. Cara, repara uma coisa. Ele disse que esse gás, ele foi comprimido? Ele disse que esse gás foi aquecido? Ele diz que esse gás se expandiu? Ele diz que o gás na situação 1 estava de uma tal forma, que o gás na situação 2 estava de uma tal forma? Não. Então, ele fala de número de mols? Fala. Caramba, número de mols e falou de temperatura, PV igual a nRT. Acabou. Já responderia a primeira pergunta dele. Meio ponto garantido. Aí nós vamos lá. Repara uma coisa. Minha pressão está em atm, meu volume em metro cúbico. De acordo com o sistema internacional, a unidade certa é em metros cúbicos. Se você tivesse feito ao contrário, passado isso aqui para litros, tudo bem. Na letra A, para encontrar a temperatura, não ia fazer diferença nenhuma. O que ia mudar ia ser na letra B e C. Chegar lá eu falo sobre isso. Vou passar isso aqui para Pascal. 2 atm equivale a 2 vezes 10 à quinta Pascal. Vezes o volume que ele me deu em metros cúbicos, que é 10, o número de mols é 1. Se a minha pressão está em Pascal, o meu volume está em metros cúbicos, o meu R vai estar em 8,31. Vezes a temperatura, que é o que eu quero encontrar. Tirar aqui minha cola para ver quanto dá. Isso dá 20 vezes 10 à quinta sobre 8,31 é igual a temperatura. Temperatura é igual a 240.673,8 Kelvin. Encontrei a minha temperatura em Kelvin. Lembrando que quando eu tô falando de gases, a minha temperatura sempre vai ser usada em Kelvin. Letra A, vamos considerar isso aqui. Ok, respondida, feita. Agora, letra B, ele diz o seguinte: encontra a temperatura, ok, e a energia interna, assumindo como sendo apenas energia cinética. Ou seja, vamos lá, letra B. Eu tenho que a energia interna é U. Ele chama esse U de energia cinética. Só isso que ele quer dizer com essa informação. Beleza. Energia cinética. Como é que eu calculo energia, interna, perdão? Eu sei que eu não tô falando de variação. Ele não falou para mim assim: calcule a variação de energia interna.
Ele falou, calcule a energia interna. Eu sei que a energia interna é U igual a 3 sobre 2 nRT. É isso que eu preciso saber. Só que existe um porém. Na prova de vocês, ele chama esse nRT de K. Então, e ele dá esse valor de K, que é 1,38 vezes 10 elevado a menos 23. Então, o que eu aconselho a vocês? Quando ele falar de energia interna, quando ele falar de velocidade, quando ele falar de trabalho, quando ele pedir algo assim que é normal pedir energia interna, mas que ele envolva palavras que vocês não conheçam, olhem para o formulário dele. Porque no formulário dele tem a resposta. Se vocês tivessem ido lá no formulário, vocês teriam encontrado essa fórmula. Só que aí vocês teriam encontrado ela, U é igual a 3 sobre 2 vezes KT. Era isso que vocês iriam encontrar lá. E ele dava esse valor de K. Então, procurem olhar o formulário dele quando vocês forem fazer as questões. U é igual a 3 sobre 2 vezes K vezes T. Aí é que está a situação. Por que aqui eu usei o R igual a 8,31? Porque toda vez que a gente fala de energia, de velocidade, de trabalho, eu preciso usar as minhas unidades em Joule. Lembra que eu comentei isso com vocês? Então, se você leu que na letra B o cara pede energia, velocidade, trabalho, uma dessas informações, aconselho a vocês a pegarem e a usarem todas as informações que vocês têm de acordo com as unidades em Joule. Beleza? Então, vamos lá. Energia interna é 3 sobre 2 vezes o K, que ele dá, que é 1,38 vezes 10 a menos 23, vezes a temperatura que nós acabamos de encontrar. Vou colocar só T aqui. Fazendo essas contas todas, eu encontro que U é igual a 4,98 vezes 10 elevado a menos 18 joules. Não esquecer de colocar a unidade. Se você não colocar a unidade, menos 0,5 pontos. Encontrei a temperatura, encontrei a energia interna. Vamos lá. Vamos ver o que ele fala na letra C. Letra C, né, de acordo com a nossa compreensão, ele diz: encontre a velocidade típica das moléculas de gás que tem uma massa, ou seja, ele dá a massa desse gás, que é 4,65 vezes 10 elevado a menos 26 quilos. Encontra a velocidade desse gás com essa massa. Volto a repetir, vai lá no questionário, olha quais das fórmulas vocês têm que fala sobre velocidade. A única fórmula no questionário que fala sobre velocidade é EQ igual a meio mv ao quadrado. E significa energia. Lá na letra B, ele falou que era para considerar energia cinética. E aqui ele fala de energia cinética. Então, eu tenho que U é igual a meio mv ao quadrado. U eu acabei de encontrar na letra B. Vezes meio, vezes a massa do camarada. Paula, essa massa daí, essa massa aí, eu preciso passar para gramas? Não! Toda vez que eu falo de velocidade, de energia, eu posso deixar em quilo. Nesse caso de gases. Eu vou lá e coloco vezes a massa, vezes 10 elevado a menos 26. Vezes V ao quadrado. Fazendo essa conta toda, eu vou ter que a minha velocidade
é igual a aproximadamente 14.638,2 metros por segundo. Não esqueci a unidade. Resumindo, letra A, B e C feitas. E se vocês repararem, e eu tinha comentado isso com vocês, as respostas estavam todas no formulário.